O que está acontecendo é uma situação séria na Ásia Ocidental, entre os Estados Unidos e o Irã. Muitas pessoas diziam que o ataque aconteceria ontem ou anteontem, mas isso não aconteceu. Qual é a sua compreensão sobre as armas e capacidades que os Estados Unidos possuem e que poderiam trazer algum tipo de vantagem ou domínio na Ásia Ocidental? Como você vê a combinação de armas que os Estados Unidos levaram para lá? Bem, sabe, se você quer prever o ataque, primeiro faça o lado iraniano ficar em casa esperando para negociar. Provavelmente é nessa noite que o ataque acontece. É assim que os Estados Unidos e Israel têm jogado esse jogo. Sim, amanhã tem negociações. Espere só um minuto. Pois é, tentaram a mesma coisa com Vladimir Vladimirovich, com 91 drones. Então sim, esse parece ser o modus operandi hoje em dia. Colocar as pessoas em bons termos para negociar e depois tentar matá-las. O que é meio que típico da esfera anglo-saxônica do Ocidente, porque se você lembra de Game of Thrones, ou da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, o Casamento Vermelho, bem, aquilo é baseado em eventos reais, e houve vários desses, um banquete de casamento e depois um massacre do outro lado. Isso não foi algo isolado, certo? Parece que esse é o modus operandi do Ocidente. Há até aquela questão de que os peregrinos vieram porque consideravam os indígenas sub-humanos, nem humanos, algum tipo de demônios da floresta, porque eram protestantes. Os católicos tinham o problema de que o Papa dizia, bem, não, eles são humanos, têm uma alma humana, você precisa salvá-los, então não pode usá-los como animais, opa. Mas os protestantes não tinham esse problema. Então houve casos em que eles faziam uma festa e assassinavam todo mundo, envenenavam todos com vinho envenenado e celebravam por terem matado 300 pessoas assim. Então, se você quiser prever, isso seria um bom indicador. Eles estão prontos para negociar. Provavelmente vão atacar. Com o que eles têm para atacar? Agora, indo direto à questão. Os Estados Unidos trouxeram muitas plataformas de armas, sobre as quais ouvimos bastante, mas elas não serão as principais. Os Estados Unidos têm 2 grupos de batalha de porta-aviões, o Lincoln, no Oceano Índico, e o Gerald Ford, no leste do Mediterrâneo. Aliás, no caso do Gerald Ford, cara, esse pessoal deve estar exausto. Esse navio precisa de manutenção. Ele está fora há muito tempo. E no site deles dizem que voltarão em algum momento perto do fim de abril. Navios como esse não ficam no mar por um ano inteiro. Eles precisam de manutenção e as tripulações precisam de descanso. Gostando ou não, pode ser um navio gigantesco. Pode ter barbearias e discotecas, não sei mais o que. Eu não sei sobre as discotecas, mas eles têm clubes onde você pode tomar uma bebida e relaxar. Mas ainda é um navio. As pessoas precisam de um tempo para sair de um navio e descansar. A tripulação provavelmente está ficando bem cansada. Eles acabaram de navegar até a Venezuela para, você sabe, brincar de império. Agora estão navegando. Bem, navegaram até o leste do Mediterrâneo para brincar de império. Então é isso que o Trump estava esperando, aliás, posicionar mais equipamentos. E não é só uma questão de levar aviões. Por exemplo, ele tem todos os 7 principais esquadrões de F-35 dos Estados Unidos, o que dá cerca de 144 aviões. Os britânicos trouxeram o esquadrão deles de F-35. Eles têm F-18, F-16 lá. Agora estão transferindo combustível, peças de aviônicos e mísseis. Porque você sabe, depois que você dispara o que tem, precisa voltar e recarregar. Então é preciso colocar tudo isso em prática, a logística da guerra. É preciso organizar isso. E isso, obviamente, leva mais tempo do que mover um avião. Os britânicos também enviaram 5 aviões-tanque para reabastecimento em voo. Tudo isso está no Chipre. Eles estão trazendo o que podem, destroyers Aegis e afins, para defender Israel, porque Israel não vai escapar. Eles tentam se esquivar dizendo, sim, se os Estados Unidos atacarem, nós realmente não estamos nisso. E os iranianos responderam, não, vocês vão ser atingidos de qualquer jeito, porque sabemos que os americanos estão atacando por causa de vocês. Quer dizer, sinceramente,
Se os Estados Unidos estivessem seguindo uma política externa centrada em seus próprios interesses, não haveria motivo algum para uma guerra com o Irã. Ponto final. Isso vai contra tudo o que os estadunidenses precisam ou desejam naquela região. Mas eles pertencem a outra pessoa, e a classe doadora é leal a outro governo. Então, fazem o que mandam, como bons pequenos janízaros. Mas o principal poder de ataque não vai ser dos F-35. Não vai ser dos F-18, porque os mísseis que eles carregam, como por exemplo Hellfires ou algo do tipo, têm cargas muito leves. Agora vamos chegar à parte de onde eles podem atacar à distância e até onde realmente conseguem voar. O principal ataque vai ser feito por Tomahawks. E para os americanos, é melhor que eles torçam para que seus Tomahawks tenham um desempenho melhor do que os que dispararam na Nigéria. Porque dos 12 Tomahawks lançados na Nigéria, 4 foram confirmados como falhas. Eles não explodiram e as ogivas foram encontradas. O míssil caiu no alvo e nada de explosão. Então isso é uma taxa de falha de 33%. É bem alta. Quer dizer, imagine que você está disparando uma metralhadora e a cada 3 tiros um faz apenas pop. Isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal para a qualidade da manufatura americana. Talvez tenha sido apenas um lote ruim, porque esses mísseis são montados principalmente à mão. É isso que os torna mais caros. Não dá para produzir muitos, mas dá para cobrar muito mais por eles. O que é o objetivo final do complexo militar industrial dos Estados Unidos? Ganhar dinheiro. De qualquer forma, você vence uma guerra, perde uma guerra. Os B-2, esses vão ter bastante trabalho. Eles não vão usar os B-52, a menos que saibam que não há sistemas de defesa aérea. Vão tentar usar os B-2, talvez os B-1. Esses, bem, talvez, não sei. Eles podem ficar desesperados o suficiente, mas a maior parte provavelmente serão os B-2 chegando. De novo, o problema que eles estão enfrentando e que estão minimizando é a sofisticação da rede de defesa no Irã que a Rússia montou e o sistema de radar que a China forneceu. Este não é o mesmo Irã de 6 meses atrás. Irã, digo com a pronúncia sulista, o sotaque aparece, mas o Irã de 6 meses atrás é uma realidade muito diferente agora, porque Rússia e China têm inundado o país com equipamentos. E aliás, adivinha quem está operando a maior parte desse equipamento? Não dá para treinar pessoas tão rápido nesses sistemas. Garanto que são técnicos russos e pilotos russos que estão indo para lá. Normalmente, para um piloto de caça, e sim, por causa do equipamento que a Rússia está trazendo, a Rússia inundou a área com o que sabemos de imediato serem sistemas S-400. A parte essencial do S-400 não é o míssil em si, que pode engajar a cerca de 380 km e cujo radar pode detectar você a 500 km. O alcance de engajamento é aproximadamente 30 km maior que o do S-300, e o radar alcança cerca de 100 km a mais também. Mas a verdadeira diferença está nos blocos de comando e controle. O que estamos vendo é uma síntese de sistemas. O bloco de comando e controle integra o S-300, obviamente qualquer um dos sistemas soviéticos mais antigos, e os sistemas russos mais novos. Ele também integra os sistemas de mísseis HQ, que são os chineses. A China também trouxe sistemas antiaéreos. E o Bavar, um segundo, tenho minhas anotações aqui para pegar o nome correto. Bavar, meu erro. O sistema Bavar, que é o sistema desenvolvido internamente pelo Irã, integra-se ao comando e controle do S-400. Eles também podem integrar os Su-35 e os MiG-29, que agora estão aparecendo em número cada vez maior no Irã, reunindo tudo em uma única rede. O sistema pode rastrear 72 alvos ao mesmo tempo, e isso por bateria. Então, uma bateria de S-400 está integrando outros sistemas, outras baterias de S-300, baterias de HQ, baterias de Bavar, caças bombardeiros no ar. Eles podem até abater mísseis de cruzeiro com mísseis Arar. Está tudo integrado.
Ele pode rastrear 72 alvos e engajar 36 deles, então cerca de 50% por vez. Você terá mais de uma bateria. A Rússia tem voado com muitos transportes sem transponder. Sobre o Cáspio, eles desaparecem do sinal do transponder e depois reaparecem em algum lugar próximo a uma das bases aéreas. Mais 2 chegaram ontem. Além disso, a Rússia trouxe, como eu disse, Su-35s, que, aliás, podem enfrentar F-35s americanos. Especialmente porque a furtividade é ótima quando você está lutando contra um país do terceiro mundo que não consegue te ver e provavelmente nem te alcançar. Mas quando você enfrenta sistemas de radar russos, e especialmente agora os chineses, que são ainda melhores que os russos, não, eles te veem, eles te identificam bem rápido. E quando se trata de tudo, exceto furtividade, o F-35 não é um concorrente do Su-35. O Su-35 tem maior capacidade de carga, melhor velocidade, melhor alcance, ele pode engajar a uma distância maior. Então, o grande trunfo do F-35 é não ser detectado pelo radar, mas ser detectado em movimento ágil. E nisso, o tempo mal de 6,000 era para subir custa quantias humana e gera muito lucro por complexo industrial, tanto no venda quanto na manutenção. E então você tem os MiG-29, que são provavelmente os melhores interceptadores do mundo atualmente entre os aviões de quarta geração Plus Plus. A Rússia não trouxe os Su-57, que são os aviões de quinta geração Plus. Além disso, a Rússia também despejou tecnologia no Irã. Nos últimos 6 meses, ela introduziu novos aviônicos, melhorias na propulsão, aprimoramentos em sistemas de interferência e sistemas de radar, tanto para mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, quanto para ativos de aviação. Também trouxe novos visores HUD para os pilotos, desenvolvidos na Rússia, não apenas para os aviões russos, mas também para a frota legada iraniana. E então, os chineses trouxeram o sistema de radar Baidu, que está diretamente ligado a satélites. Aliás, ele está rastreando os porta-aviões nucleares americanos. Portanto, eles não podem simplesmente fugir, porque esse sistema pode transmitir esses dados de rastreamento atualizados diretamente para os mísseis hipersônicos que o Irã possui, capazes de atingir alvos a mais de 2.000 quilômetros. Esses sistemas agora estão sendo integrados, os S-400 russos e o sistema Baidu, resultando em uma síntese que forma algo muito maior. O Irã se tornou o campo de testes desse sistema conjunto. Uma vez comprovado, o S-400 tem sido comprovado todos os dias nos últimos 4 anos. Ele vem sendo constantemente atualizado em sua programação e em suas capacidades de mísseis. O sistema Baidu foi testado entre o Paquistão e a Índia. Na Índia, os S-400 funcionaram de forma fabulosa e os indianos estão comprando o máximo que podem. O míssil de cruzeiro BrahMos, desenvolvido conjuntamente pela Índia e pela Rússia, teve ótimo desempenho. Os sistemas de radar Baidu funcionaram bem contra os aviões Mirage usados pela Índia. O Mirage fracassou miseravelmente, então os paquistaneses conseguiram derrubar vários deles dessa forma com o sistema. Esses sistemas provaram seu valor em combate e agora foram sintetizados em um grande sistema unificado. Acho que os americanos vão enfrentar um desafio muito, muito grande que eles não querem admitir. Para entender o que está acontecendo na mente do governo Trump, do próprio Donald Trump, aqui está o que Steve Witkoff disse. Ele disse: linhas vermelhas aqui dos East-Ways. E quanto ao Irã? O presidente me perguntou isso esta manhã, e ele não quero usar a palavra frustrado, é mais que ele entende que tem várias alternativas, mas está curioso. Curioso para saber por que eles não quero usar a palavra capitularam, mas por que eles não capitularam. Porque, sob esse tipo de pressão, com a quantidade de poder marítimo, poder naval que temos lá, eles não vieram até nós e disseram,
é difícil você esse ponto. Bem, tem isso. É de chave sendo. Certo. De que cor é o céu no seu mundo? Porque eu acho que o meu tá meio acinzentado agora, mas o dele é claramente algum tipo de roxo psicodélico ou sei lá o quê, porque ele claramente não vive no nosso mundo. Quero dizer, os iranianos, poxa, eles assinaram um documento permitindo inspeções rigorosas quando disseram: nós não queremos uma arma nuclear. Não vamos construir uma arma nuclear. Não vamos lutar por uma arma nuclear. Não temos armas nucleares. Venham inspecionar. Eles tinham um acordo, aliás, que o Trump depois rasgou, porque era um acordo do Obama, e você sabe, ele tem essa coisa de rivalidade. E agora voltamos à situação em que, bem, eles não podem. Eles têm que nos dizer que não querem. Mas que diabos eles têm dito nos últimos, sei lá, uns 20 anos? Quer dizer, eu sei o que o Bibi Netanyahu tem dito nos últimos 30 anos. A qualquer momento, em uma semana, em um mês, eles vão ter armas nucleares. Ele fez carreira com isso. Aliás, ele foi a principal testemunha que convenceu os Estados Unidos a invadirem o Iraque. E como isso acabou? Quantas armas de destruição em massa eles encontraram no Iraque? Bem, eu te digo uma arma de destruição em massa que havia no Iraque. Chamava-se um buraco de dinheiro. Os estadunidenses despejaram 7 trilhões de dólares. Para vocês, americanos que estão ouvindo, dos seus 39 trilhões de dívida, 7 trilhões foram para o Iraque. Bem, ok, não foram exatamente para o Iraque. A maior parte foi parar nos bolsos da Halliburton e de outras corporações. 7 trilhões de dólares, quase um quinto da dívida que vocês devem, cerca de um quinto e meio, foram para lá. Mas se você juntar isso com o Afeganistão, um quarto inteiro da sua dívida foi para esses dois países. Buracos de dinheiro. Acho que já estava tudo destruído, mas não ajudou em nada. O Iraque foi transformado em com o perdão da palavra, buraco imundo por causa dos bombardeios constantes, da guerra e de tudo o que veio depois que Saddam Hussein foi removido. Diga o que quiser sobre ele, mas pelo menos ele mantinha o país funcionando e as luzes acesas. O que não se pode dizer dos americanos quando entraram no Iraque. Eles não conseguiram manter as luzes acesas. Então essa é a arma de destruição em massa com a qual os Estados Unidos continuam esbarrando, o contribuinte americano. Stas, acho que uma das coisas que muitos de nós não parecem entender é que o primeiro ataque em junho de 2025 não foi apenas um ataque israelense. Foi um ataque americano e israelense. Tudo foi planejado pelos Estados Unidos e por Israel juntos. Eles coordenaram tudo. Donald Trump já havia tentado isso antes. Não é a primeira vez que ele se volta contra o Irã. Mas desta vez, na minha opinião, vai ser diferente, porque o Irã está pronto para responder. Não vai acontecer da mesma forma que os israelenses conduziram em junho de 2025. Essa é a diferença. E quando você conversa com as pessoas, quando vê o que está acontecendo na grande mídia, elas não percebem isso. Acham que é diferente, que é uma mudança radical na atitude de Trump. Não, o próprio Donald Trump disse que estava comandando a guerra contra o Irã, a chamada Guerra de 12 Dias. Não é algo que estamos inventando. Então, como a administração Trump acha que desta vez pode obter um resultado diferente? Bem, vou dar crédito ao Trump por isso. Quero dizer, tentar entender o Trump é como um ego envolto em um caos de confusão. Mas tenho quase certeza, ouça o Woodcock, de que você precisa acreditar que ele está falando sobre a mentalidade do Trump. Tenho quase certeza de que o Trump, na verdade, não quer essa, porque o problema é que isso vai custar, e vai custar caro. Pode custar a presidência dele. Mas o problema do Trump é como o de qualquer presidente americano. E, na verdade, de todo o governo nos últimos 30 ou 40 anos, eles são controlados. São muito controlados. Acho que o último presidente americano que não era controlado, por assim dizer, foi provavelmente o Ronald Reagan. E posso estar um pouco enganado nisso, porque quero dizer, é a classe dos doadores que manda.
E o doador, a maior classe de doadores de todas, a classe do toma lá da cá nesse caso, é o lobby israelense, seguido pelo lobby da Arábia Saudita. Mas veja, o lobby ucraniano talvez tenha superado o da Arábia Saudita. Havia até uma piada antiga nos Estados Unidos, lá nos anos 80, quando havia o medo de que os japoneses fossem comprar toda a América. Diziam, não, eles não vão, os árabes nunca venderiam. Mas há muita verdade nisso quando se olha para coisas assim. Quando estrangeiros são donos do seu governo, nada de bom vai sair disso para você. Talvez para os estrangeiros, mas definitivamente não para você. Não para os camponeses do país, porque foi nisso que o povo dos Estados Unidos se transformou. Camponeses. Eles querem construir mais porta-aviões, mas atualmente há uma taxa de analfabetismo de 40% nas escolas, uma taxa total de analfabetismo de 21% na população e uma taxa de analfabetismo parcial de 32%. Ou seja, 53% das pessoas não sabem ler. Você pode dizer a essas pessoas qualquer coisa sobre qualquer guerra ou qualquer outro assunto. Elas não se lembram. Elas não têm uma base educacional para lembrar. E é isso que elas se tornam. Apenas trabalhadores consumidores. Só isso, biomateriais. E essa é a característica distintiva do sistema educacional americano. 40% dos alunos do 8º ano não sabem ler nem escrever. Tenho assistido alguns desses vídeos de professores e as estatísticas que estão saindo é simplesmente impressionante. Quer dizer, eu passei por aquele sistema escolar nos anos 80 e os Estados Unidos, acho, tinham uma taxa de analfabetismo de cerca de 3 ou 4%. E isso era considerado absurdamente alto. Era absurdamente alto para qualquer país do primeiro mundo. Agora é como se aquilo fosse os bons e velhos tempos, a era de ouro. Mas essas pessoas, elas não entendem. Então sim, você pode empurrar qualquer palavra que quiser para elas, pode dizer o que quiser. E o Donald Trump, de certa forma, é um reflexo disso. Porque embora obviamente ele seja alfabetizado, ele não lê muito. Quer dizer, é só ouvir o que ele diz sobre seus direitos sobre a Constituição. É óbvio que ele nunca leu aquele documento, considerando que foi presidente dos Estados Unidos. Sei lá. Eu esperaria que eles estivessem familiarizados com aquele pequeno documento que limita seus poderes, mas aparentemente isso não é necessário. Mas dito isso, e você está absolutamente certo, porque Trump, pelo que as pessoas de dentro diziam, estava se gabando para todo mundo. Isso é um golpe de decapitação. Isso foi durante o verão. Vai acabar rapidinho. Vamos só eliminar algumas pessoas. E, novamente, essa crença americana, ocidental e tola de que, quando você está lidando, você não está lidando com um governo, está lidando com um hegemon de aldeia. Se eu simplesmente me livrar dele, posso fazer o que quiser nesta aldeia. Bem, não. Você está lidando com os experientes, amplos e profundos. Eles sempre têm outras pessoas que podem entrar. E sim, é claro, podem acabar com pessoas piores ou podem acabar com pessoas melhores. E você provavelmente vai acabar lidando com pessoas muito mais agressivas, porque elas acabaram de ver o predecessor delas, e talvez o mentor, talvez alguém que amavam, ser eliminado, como num ataque de gangue, enquanto tentava negociar com você. Então, o que isso diz a elas? Bem, ou eu me rendo e fico de joelhos, ou fico de costas, se quiser ser mais grosseiro. Ou eu luto contra você até o último maldito prego dente por dente, porque agora eu sei quem você é. E não tenho mais ilusões. Não há negociação. Quero dizer, é isso que estamos vendo. É isso que a maior parte do mundo agora entendeu sobre o Ocidente. E quando Marco Rubio aparece e faz seu discurso de reimpério, estamos vindo atrás de vocês, Sul Global. Todos vocês vão ser nossos escravos e camponeses de novo. É isso aí, baby. Vamos dar em vocês como nos velhos tempos. O que isso diz para todo o resto? Bem, sim, isso é uma luta até a morte. E quando 7 bilhões de seres humanos olham para 1 bilhão que está, esquece, insano, falido e vivendo pior do que boa parte dos outros 7 bilhões, e essas pessoas estão gritando, vamos dominar vocês,
Bem, a menos que você consiga construir um grande hospício, provavelmente vai precisar contê-los, porque foi exatamente isso que eles acabaram de dizer que vão fazer. Bem, o problema aqui é que a decapitação obviamente não vai funcionar. Já tentaram esse jogo. Revolução Colorida também não vai funcionar. Eles já tentaram isso também. A Rússia e a China trouxeram equipamentos suficientes não apenas para bloquear os sistemas, mas para rastrear os receptores, o que a Rússia usa no campo de batalha para localizar os Starlinks próximos o bastante da linha de frente para eliminar onde quer que estejam os quartéis generais. O problema agora é, o que fazemos? Certo, não podemos conquistar o Irã, porque isso exigiria cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de soldados. Os Estados Unidos de 91 ou 2003 eram muito diferentes dos Estados Unidos que existirão em 2026. Um exército incrivelmente diferente. E a capacidade desse exército entrou em colapso em comparação. Mesmo em 2003, os Estados Unidos eram muito mais fracos do que haviam sido em 1991. E mesmo em 91, os Estados não enfrentaram o Iraque sozinhos. Entraram com praticamente todo mundo, incluindo países como Síria, Egito e Arábia Saudita. Eles se prepararam por 6 meses ao longo de uma fronteira terrestre. Certo, como fazer isso desta vez? Não dá para entrar no Iraque para se preparar, porque o Irã não vai deixar você ficar ali na fronteira deles se organizando. A cadeia de suprimentos é muito mais longa. O problema de Saddam era que ele realmente não achava que alguém fosse atacá-lo. Nem da primeira vez, nem da segunda. Acho que ele não aprendeu muito bem. O que dá para dizer? Engane-me uma vez, a culpa é sua. Engane-me 2 vezes, a culpa é minha. E ele permitiu que os americanos se fortalecessem por muito tempo em vez de atacar primeiro. Obviamente, eles vão me atacar. Por que eu esperaria? Não acho que o Irã vá fazer isso se os Estados Unidos tentarem aumentar as forças terrestres na sua fronteira. Mas para isso, os Estados Unidos teriam que instituir um grande recrutamento militar. Estamos falando de, mesmo que você esteja disposto a jogar soldados inexperientes no campo, sem contar que obviamente não dá para fazer isso pelo Golfo Pérsico, então seria preciso passar por Israel ou pelo Líbano, e o Líbano não vai ficar muito feliz com isso, e depois atravessar o deserto até chegar à fronteira. Só um recrutamento de mais 1 milhão, 1,5 milhão, não acho que o público americano vá gostar muito disso. Então, obviamente, uma invasão terrestre está fora de questão. De novo, não estamos falando do Irã de 1942. Este é o Irã de 1918, 1919, 1920, quando os britânicos invadiram o Irã. É um país muito diferente. É um país com um exército moderno. Um exército moderno construído, aliás, em isolamento, curiosamente. Então, tanto faz para as sanções funcionarem. Se as sanções não funcionam com o Irã, como você acha que vão funcionar com a Rússia? Isso é ridículo. Mas o Ocidente não muda de ideia com muita frequência. Também não olha para a realidade. Então essa é outra questão. E o que nos resta? Bem, esperamos que não entremos em uma guerra nuclear. Fora isso, o que nos resta? Podemos tentar destruir o país. E paralelamente à destruição do país, quando começarmos a fazer isso tentando destruir a economia, a infraestrutura, os nós de controle, dentro do país, nossos representantes, como vários grupos terroristas árabes, alguns nacionalistas azaris e assim por diante, vamos tentar colocá-los de pé e iniciar uma guerra civil interna. O que, aliás, é uma das razões pelas quais a Rússia trouxe helicópteros de ataque Mi-28 para o Irã. Todo mundo pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Eles não vão enfrentar porta-aviões. Não, não vão. Não é para isso que servem. Eles vão enfrentar aqueles pequenos tolos que vocês apoiaram e que vão se rebelar, e então serão atingidos por mísseis. E esses helicópteros de ataque têm, acredito, também um canhão automático de 30 milímetros.
Então, sabe, é isso que eles vão conseguir. O trabalho dessas forças é mantê-los contidos enquanto a guerra com os Estados Unidos acontece em Israel. E uma vez que isso acabar, eliminar quem quer que tenha se levantado. Então nem a Rússia, nem a China vão deixar o Irã cair. Então agora o que os Elza vão fazer? Não sei. Com sorte, o melhor que os Elza poderiam fazer seria levar uma fragata até o Estreito de Hormuz e dizer: viu, eles têm medo de nós. É por isso que o estreito está aberto. Vamos para casa. Vencemos. Isso seria o melhor que poderiam fazer. Veja, todos nós somos egocêntricos quando falamos em salvar as aparências, mas o Netanyahu provavelmente atacaria e empurraria Trump de volta para a guerra de qualquer jeito. Então, sabe, é isso que estamos enfrentando agora.